Boa, rapaziada, tudo certinho aí, senhoras e senhores? Na manhã do gato? Bom, bom, vamos lá então. É o seguinte, hoje a gente vai começar nosso roteiro 7, no dia 1 mais ou menos, vamos devagar, porque é matéria nova. Então, não tenha necessidade de ficar desesperado. Meu Deus, eu tenho que terminar o dia 2, dia 3 hoje. Não, hoje a gente vai bem devagar, vamos tentar completar o dia 1 do nosso roteiro 7, firmeza? Que é matéria nova, por isso eu vou devagar nesse comecinho aqui. Nas próximas 2 aulas a gente termina ele e talvez a gente aumente um pouquinho a velocidade, beleza? Mas é desse jeito. Então bora lá, fique tranquilão, pega seu roteiro número 7 aí, deixa seu livrinho aberto se você quiser na página 68, 69 e bora nós, certo? É o seguinte, meus chapas, aliás, página 66, por gentileza. Faz o seguinte, antes de você, enquanto você vai pegando seu roteiro, enquanto você vai pegando seu livro e abrindo na página 66, 67, você já vai colocando aí, por favor, o seu nome, sobrenome e a turma, certo? Para não ficar sem a presença. E ó, qualquer dúvida que você tiver nos comentários, você pode usar também, certo? Os comentários estão aí para serem usados para questões e colocar seu nome, sobrenome e a sua turma. Então, se você é o Joãozinho do caminhão, você põe aí Joãozinho do caminhão, sexto ano X, firmeza? É nóis. E vamos lá. Continuando que é bom ir com calma, não precisa ficar desesperado. Ai meu Deus, eu não consigo terminar. Fiquem tranquilos, vamos devagar. Essas aulas vão ajudar vocês a fazer o roteiro e também a apostila que vocês a próxima apostila que vocês vão receber, ou já receberam. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da civilização humana, certo? Da humanidade. A gente falou bastante sobre pré-história nas últimas aulas, né? A gente viu que o ser humano vai sair de um ser vivo bem primitivo, e aí ele vem desenvolvendo, ele vem conseguindo se adaptar melhor. Algumas espécies de seres humanos vão desaparecer porque não se adaptam bem, enquanto outras que vão se adaptando melhor, vão passando por mutações ou desenvolvimentos, eles vão conseguindo sobreviver e dessa forma chega a nossa espécie aqui, que é o Homo sapiens sapiens. Ela chega, se adapta muito bem a todos os ambientes, tem uma capacidade de raciocínio muito grande, tem uma capacidade de fazer instrumentos maior ainda, é mó barato isso, como o ser humano se desenvolve muito rápido, né? Quando o Homo sapiens aparece na história, o ser humano vai se desenvolver bastante em questão de tecnologia, de produção de objetos. Nossa espécie, nós somos Homo sapiens sapiens, nós desenvolvemos objetos extremamente complexos. Olha hoje aqui como é que é a coisa. Então, esse Homo sapiens sapiens, ele consegue então sobreviver a quase todos os ambientes, beleza? E lá ele vai ficar. E aí ele vai ficando, ele vai ocupando o planeta, vai procurando por comida, fugindo do frio também. Não só o Homo sapiens sapiens, mas vários outros tipos de seres humanos se espalham pelo planeta, chegam aqui na América, chegam na Ásia, chegam na Europa, chegam na região das ilhas ali da Polinésia. Lembrando, a ciência acredita que os seres humanos tenham surgido, os primeiros, nossos ancestrais, surgiram na África e assim ele vai se espalhando, beleza? Então a gente falou bastante sobre pré-história e vimos que o ser humano passou por um desenvolvimento enorme durante o período da pré-história, mas muito grande mesmo, beleza? E ele teve algumas revoluções. Para ser mais claro, nós temos 4 grandes revoluções na pré-história, beleza? O ser humano ele vai passar por 4 grandes descobertas ou desenvolvimentos. A primeira a gente já falou e está cansado de ouvir, mas eu vou repetir aqui só para lembrar vocês, não sei se você dormiu nessa parte. A primeira grande revolução da história do ser humano, que aconteceu na pré-história, foi o fogo, beleza? A gente já falou, o fogo vai transformar a vida do ser humano. O fogo ele vai ser usado para várias coisas, para esquentar, para caçar, para conseguir amolecer alimentos que ele não tinha acesso, beleza? Que ele não conseguia comer porque não dava para comer aquele treco cru. Para conseguir dormir melhor, que é extremamente importante. Então, o ser humano, quando começa a ter
sono mais tranquilo, você também percebe, né, que isso aconteceu após a descoberta do fogo, que há um grande desenvolvimento dos objetos que ele usava. Então, por isso que a gente vai ter a passagem da idade da pedra lascada para a idade da pedra polida, porque o ser humano consegue desenvolver melhores instrumentos, beleza? A segunda grande revolução da pré-história foi quando o ser humano, através da observação, percebe o quê? Que é possível criar os animais ao invés de sair correndo atrás deles. Criando esses animais, ele não ia precisar se arriscar nas caçadas, beleza? E ia ter oferta de carne o tempo todo. Não só de carne, né? Mas também a pelagem do animal, o couro, os ossos e da vaca, dos bovinos, o leite, da cabra também. Então, você tem a domesticação dos animais, certo? Também nesse período começam a ser domesticados os primeiros cães e gatos, beleza? Então, nós já falamos de duas revoluções da pré-história, a do fogo e a pecuária. A outra grande revolução, e aí o treco pega mesmo, aí muda muito, que é a revolução quando o ser humano descobre a agricultura, a revolução agrícola. O ser humano descobre que a natureza tem um ciclo, né? Semente, na terra vai criar uma planta, aquela planta vai crescer, vai dar flores, vai dar frutos, e que os frutos vão ter mais sementes que podem dar origem a uma nova planta. E que esse ciclo da natureza podia ser controlado pelo ser humano. Mano, aí muda totalmente. Por quê? Porque o ser humano ele vivia caminhando, procurando por comida, ou fugindo do frio, mas procurava mais por comida, vamos dizer assim. E nessas caminhadas ele acaba se espalhando pelo mundo inteiro. Mas ele não tinha uma moradia fixa, ele não tinha um único local para morar, ele não possuía então uma organização política, social, certo? Tudo bem? Com a agricultura, algumas coisas vão mudar. Por exemplo, se eu já sei produzir o meu próprio alimento, eu não preciso ficar saindo por aí procurando por comida. Procurando frutas, legumes, verduras, vegetais, animais. Eu já sei criar os meus animais para comer e também já sei plantar meus próprios alimentos. E é claro, também sei utilizar esses alimentos para produzir outros alimentos. Por exemplo, eu sei produzir trigo para fazer a farinha e depois fazer o pão, beleza? Então, com a agricultura, o ser humano não sente mais a necessidade de ficar caminhando procurando por comida. Então, ele vai parar. Ele para num único local. Ele vai se sedentarizar. Ele deixa de ser nômade, que é aquele que fica caminhando o tempo todo, não tem moradia fixa, e passa a ser um sedentário, quer dizer, ele vai ficar fixo num local só, beleza? E a outra revolução da pré-história é quando o ser humano passa a usar os metais na produção. E a produção vai aumentar muito quando o ser humano passa a utilizar os metais nas ferramentas, né? Porque ele vai conseguir melhorar a sua produção, tá? A partir do momento então que o ser humano não precisa mais procurar por comida, ele vai se sedentarizar, ele vai parar num único local, beleza. Só que ele vai parar num local porque ele aprendeu a produzir seu próprio alimento. Ele aprendeu a criar os seus próprios animais em vez de ficar caçando. Tá certo, a produção aumentou, ó. E onde, vamos pensar, tentar pensar como um ser humano do final da pré-história, quais localidades são as melhores para que eu consiga desenvolver a minha agricultura de forma adequada? Eu preciso ter o quê? Para conseguir plantar e ter uma boa colheita. Preciso ter terras férteis. Ótimo. Só que naquela época não tinha tanta tecnologia, né? Para você poder adubar a terra e tacar nitrogênio e traz um monte de adubo químico. Não. Você precisava então de terras que eram naturalmente férteis, terras que estavam fertilizadas, que eram boas para plantar, sem o homem mexer, sem o ser humano mexer, beleza? E aonde nós encontramos terras, pelo menos aonde é a probabilidade maior de encontrar terras férteis, sempre próximas de rios, água doce, beleza? Ah, professor, e aí perto do mar? Dá para plantar também? Ó, a água do mar tem sal. E o sal, ele esteriliza, digamos assim. Ele deixa a terra muito ruim para plantar. Beleza? Então não adianta você querer regar uma plantinha com água do mar que você vai matar aquilo lá, porque é muito sal. O sal vai secar a planta. Certo? Então era preciso, o ser humano começa nesse processo onde ele
aprende a produzir seu próprio alimento, a fazer agricultura, e passa a morar num único local, ele sempre vai procurar áreas próximas de rios. Beleza? Tudo bem? Principalmente os rios que tinham uma característica. Alguns rios no mundo inteiro têm uma característica de encher certas épocas do ano, certo? Nós temos os rios que enchem durante um período e depois voltam ao normal, porque aumenta o volume de água deles. Chove demais e aí os rios recebem mais água, e aí eles vão ter cheias. E nessas cheias, quando esses rios enchem, eles acabam invadindo as terras do lado, os leitos. E quando eles voltam ao normal, aqueles leitos que estavam debaixo da água durante um tempo estão fertilizados. Você não precisa nem trabalhar muito a terra. Os próprios rios, quando enchiam e voltavam ao normal, eles tratavam de fertilizar a terra. E aí o ser humano vai usar aquelas terras que estavam já fertilizadas naturalmente para produzir o seu próprio alimento, para fazer agricultura e desenvolver a agricultura. Beleza? Tudo bem? Então os seres humanos, nesse processo de sedentarização, de procurar um local para viver, vão buscar as margens dos rios, principalmente os rios onde você tinha cheias. E é óbvio que o ser humano vai tentar melhorar a agricultura cada vez mais. Beleza? Tudo bem? Bom, nesses grupos humanos que param para produzir o seu próprio alimento próximo dos rios, eles vão crescer, é óbvio. Ali vão começar a surgir aldeias, essas aldeias vão crescer para vilas, essas vilas vão crescer para cidades, essas cidades vão crescer para reinos, esses reinos vão crescer para impérios e assim vai. Beleza? Por quê? Porque é óbvio, ali as pessoas tinham uma condição de vida melhor do que se estivessem procurando por comida o tempo todo. Só que se você tem vilas, cidades, reinos, você vai precisar também de uma organização social. Vai precisar ter governo, vai precisar ter gente mandando, gente que trabalha de uma coisa, gente que trabalha de outra. Beleza? Tudo bem? Então, o que nós estamos falando? Nós vamos passar por um processo no final da pré-história, onde começam a surgir as primeiras vilas, as primeiras cidades, sempre próximas de rio, beleza? Por isso que nós vamos estudar aqui alguns povos, nós vamos estudar Egito, Mesopotâmia, a gente vai falar sobre os povos aqui da América também. Todos esses povos estão próximos de rios que vão ajudar demais na agricultura. Principalmente a gente vai ver aqui Egito e Mesopotâmia, beleza? Tem uma região que nós vamos trabalhar na próxima aula, que é a região chamada do Crescente Fértil, que é o berço da civilização humana ali na Ásia, Europa, beleza? Só que aqui na América nós também temos uma população que está vivendo aí, tá? Durante o mesmo período lá no Egito, na Mesopotâmia, que a molecada está se desenvolvendo, aqui a gente tem grupos de seres humanos de várias localidades que também estão se desenvolvendo sem nem saber que existem os outros lá na Europa, beleza? Então, em todos os locais do mundo, o ser humano vai se desenvolvendo. Bom, se eu tenho já uma cidade, uma vila perto dos rios, onde as pessoas vão parar para morar e tentar viver de forma adequada, eu preciso organizar, certo? Essas cidades estão crescendo, elas estão passando por um processo de urbanização, quer dizer, as cidades estão aumentando cada vez mais, eu também vou precisar organizar as pessoas, eu vou precisar organizar a produção, eu vou precisar organizar o comércio, eu vou precisar organizar os impostos que serão cobrados pelos governantes. Beleza? E aí, por causa dessa necessidade de controle da produção, do comércio, dos impostos, vai surgir uma coisa muito importante para a gente hoje. Muito, mas demais a conta. Mas isso a gente vai ver depois. São cenas de um próximo capítulo. Beleza. As primeiras civilizações que nós temos notícias que são mais desenvolvidas, elas vão ocorrer ali no Oriente Médio, entre a Europa e a Ásia. Beleza? Nesse Oriente Médio, nós vamos estudar duas civilizações, são três, na verdade, mas é que duas acabam se juntando depois. Uma é conquistada por um grupo maior. Nós vamos estudar duas civilizações. O Egito primeiro, no livro de vocês vem o Egito primeiro, e depois vem a Mesopotâmia, beleza? Mesopotâmia, não é Mesopotâmia, é mia, de gato, Mesopotâmia. Beleza?
Na Mesopotâmia a gente vai ver que vários povos vão viver ali, vão povoar aquele território. Acádios, sumérios, caldeus, amoritas, assírios, olha o nome dos caras. Acádios, sumérios, caldeus, amoritas e assírios. É um belo nome para você pôr no seu filho e ele crescer revoltado. Bom, essas primeiras civilizações que vão surgir no Oriente Médio, que são as primeiras grandes civilizações e organizadas que nós temos conhecimento da história da humanidade, elas vão ser importantes porque elas vão deixar sim uma herança para a gente. Aliás, tudo que a gente estudar aqui é porque tem a ver com a sua vida, você querendo ou não. Eu não sou nem da Mesopotâmia, não sou do Egito, por que eu tenho que estudar? Cara, você infelizmente é influenciado pela produção egípcia, pela produção mesopotâmica, de uma forma ou de outra. Você vai ver, tudo que a gente estudar então aqui tem a ver com o seu cotidiano, com o meu cotidiano também. Mas, vamos lá. Para que eu entenda um pouquinho, é óbvio que não são todos os povos que vão crescer, que vão se desenvolver da mesma forma. Não. A gente vai ter uma população que vai se desenvolver de formas diferentes. Por exemplo, na Mesopotâmia e no Egito, você tem formas de organização bem diferentes. Você vai ter gente que vai se organizar em aldeia, onde quem manda é um chefe, um líder da tribo, é o cara mais forte, é o melhor caçador, é ele que determina tudo, beleza? Então, numa aldeia, você tem um número de pessoas menor e a organização também é menor. Tudo bem? Certinho? Onde todo mundo tem uma função, ótimo. Já quando você tem uma organização maior, a aldeia, ela cresce e aí você precisa organizar de outra forma. Não dá mais. Aquele sistema onde o chefe manda já não é mais tão adequado. E aí você vai ter as cidades-estados lá na região do Oriente Médio. O que é uma cidade-estado? É uma aldeia que cresceu bastante, muito, cresceu consideravelmente. Cresceu tanto que houve um governo que não é mais um governo do chefe mais forte, do melhor caçador, mas alguém que foi escolhido ou que é entendido como alguém que é mais capacitado. Então as pessoas concordam e falam, não, aquele cara ali é bom para governar, deixa ele ali. E esse governo ele vai fazer leis para controlar, para dizer o que pode ser feito ou não. Tudo bem? Essas cidades-estados, quando crescem, vão dar origem a reinos, beleza? Onde várias cidades se unem e são governadas por um cara só, que é o rei. E esse rei também vai fazer leis, vai cobrar impostos, só que é uma coisa maior. E quando esse rei fica tão poderoso ao ponto de tentar conquistar outros povos, ele começa a conquistar povos de diferentes regiões, de outras culturas. Esse rei, ele vai ficar tão poderoso que ele deixa de ter um reino e passa a ter um império. Então nós temos 4 formas de organização nesse momento. A aldeia, que é pequena, a cidade-estado, que é maior, certo? Onde as pessoas vão viver naquela cidade. Algumas cidades são até cercadas por muros para se proteger. As cidades-estados, quando várias cidades-estados são governadas por um cara só, eu vou ter um reino. E quando o rei desse reino começa a conquistar vários povos de diferentes culturas em regiões mais distantes, aí esse cara torna-se um imperador, ele vai ter um império. Firmeza? Tudo bem? Bom, no Egito a gente vai ter sim um reino, depois um império. Os egípcios eles vão conseguir sobreviver no meio do deserto, mesmo num deserto desgraçado, por causa de um rio. Um rio que é extremamente importante para eles. Beleza? Eles vão dividir o reino deles em 3 épocas. A gente vai ter um período que é considerado o Egito Antigo, beleza? Então, o período onde começa a se formar uma organização de um reino. E depois a gente vai ter o Médio Egito. E por último, a gente tem o Novo Império, que é o império que chega ao ápice, o período em que o Egito conquista o maior número de povos. Então a gente tem 3 divisões: Antigo, Médio e Novo Império. Beleza? Formação do Império Egito,
consolidação e o ápice, quando o Egito atinge a sua maior grandiosidade. Tudo bem? Mas aí vem a pergunta: como é que no meio do maior deserto de areia do mundo esses egípcios conseguiram sobreviver? Eles faziam o quê? Comiam areia? Farofa? É grave. Mas isso são cenas de próximo capítulo. A nossa próxima aula começa justamente daí. Como que os egípcios conseguem sobreviver no meio do maior deserto de areia do mundo, o deserto do Saara? Certinho? Bom, espero que tenha ajudado vocês um pouquinho em algumas questões do dia 1 do nosso roteiro 7. A partir da próxima aula a gente finaliza o dia 1, que tem um ponto aí que eu ainda não trabalhei, o dia 2 e o dia 3. Beleza? Então, eu estarei por aqui mais uns 20 minutos para qualquer dúvida que aparecer. É só colocar ali nos comentários que eu respondo rapidinho. Beleza? Essa aula teve um pouquinho menos de tempo, mas esse é o planejamento. Agora eu fico aqui para as dúvidas. Valeu? Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não proporcionado. Vai de leve na manguaça, dali Marília. Não saia de casa que o barato não acabou ainda não, certo? Ainda estamos de quarentena. E se precisar sair mesmo, mete uma máscara nessa carinha aí. Valeu? Abraço. Fui.